satisfação, uma alegria muito grande. E é uma casa que nos traz uma energia muito, muito peculiar. Todas as casas espíritas, e eu acredito que todas as casas religiosas, dentro da sua doutrina, ela tem um ambiente, uma energia diferente para aqueles que frequentam. E não é diferente com as casas espíritas, mas especialmente depois da a minha casa titular, vamos dizer assim, o Mãos Unidas é a casa que eu mais me sinto em casa, né? É aqui com vocês, pela energia, talvez pelo vínculo que eu tenho com o pessoal que aqui frequenta, ou já frequentou, né? Mas é uma satisfação muito grande. E quando a gente vem trocar ideia, a gente não vem ensinar. Que nós, na verdade, nós não aprendemos, nós não estamos aprendendo. Nós estamos relembrando o que a gente já sabe de vidas anteriores, né? Porque a nossa vida, a nossa evolução, ela não começa nessa encarnação. Ela tem continuidade. E a gente já vem no aprendizado desde a nossa criação, que a gente ainda não sabe, né, em que tempo foi. Que é nos guardado, até nos poupado, né, pelo nosso Pai, desse conhecimento, para que a gente não fique transtornado. Que imagine a gente saber das nossas vidas passadas, o que a gente aprontou naquelas vidas, né, no que a gente apronta ainda hoje. Se a gente imagina que nós não somos perfeitos ainda, então anteriormente a gente era menos ainda. A gente era mais primitivo, né? E foi evoluindo e estamos aqui. E temos que dar graças a Deus por estarmos aqui, porque isso significa que a nossa evolução está em andamento. Nós estamos aqui porque nós já alcançamos alguma evolução. Se é a metade do caminho, se é um terço do caminho, se é um degrau dessa longa estrada, né, que nos direciona ao Pai, isso também não nos cabe saber. O que nos cabe é nos dedicar a buscar o conhecimento e a praticar esses conhecimentos. Por isso do tema Sede Perfeitos. O termo perfeito, né, como qualquer outro vocábulo, ele já vem há muitos e muitos tempos, para a gente ver que a gente, né, a evolução, a gente não aprende, a gente só relembra, porque ela vem lá do grego, da época ainda de Sócrates, né, daqueles filósofos todos, né, que foi criado esse termo perfeição. E o que significa perfeição, que ainda hoje, né, tem o mesmo significado? Significa nós sermos completos, sermos desenvolvidos, sermos sabedores da nossa missão aqui na Terra e sabedores do nosso objetivo final. E o nosso objetivo final, qual seria? Com certeza é estar ao lado do Pai, regozijando, festejando, né, cantando, e nós vamos cantar lá no Sarau dia 6, em louvor a nosso... Dia 4, dia 6 é em louvor a mim, que é o meu aniversário, por isso que eu estou às vezes confuso. Já sabem, né? E esse é o nosso objetivo, nós alcançarmos a nossa perfeição. Mas é uma perfeição relativa, porque o perfeito é somente o Pai. Nem Jesus se achava perfeito, ele se achava um estudante da orbe ainda. E como é, né? Como governador do nosso planeta, ele está anos-luz à nossa frente com relação à evolução espiritual. Mas ainda ele não alcançou, segundo ele mesmo, a plenitude dessa perfeição que ele espera ter um dia. Chegar próximo ao Pai. Lá no Momento Espírita, conta uma história que tem um homem conversando com Deus, como a gente conversa nas orações, né? Mas ele conversando com Deus e pergunta para Deus, Deus, para que existe horizonte? Para que serve? Na minha opinião, dessa pessoa, o horizonte não serve para nada. Não tem um objetivo. Né? Tu está ao longe lá, contempla, mas não tem nenhum objetivo. Ele diz que nunca consegue alcançar o horizonte. Ele caminha 1 metro
o horizonte se afasta 1 metro. Ele caminha 100 quilômetros, ou anda 100 quilômetros, o horizonte anda 100 quilômetros, ele nunca consegue alcançar. E ele, na infância dele, contando essa história para Deus, na infância dele, né, e o dito popular disse: a nossa linha do horizonte é a nossa linha de alcance. Onde nossos olhos alcançar, a nossa alma vai alcançar. Então Deus respondeu para ele: não, justamente por isso que o horizonte é inalcançável nesses momentos. É que ele existe justamente para fazer com que você ande. Que o objetivo é o horizonte, vocês têm que andar para alcançar. Porque o próprio Deus é o nosso horizonte. Então a gente vai se perguntar: mas então é inalcançável o Deus? Não. Como é uma parábola, é uma história para a gente poder entender isso tudo, imagine o globo terrestre, ele é redondo. Se nós caminhar atrás do horizonte, tendo Deus horizonte, imaginamos, a gente vai caminhando, um dia nós vamos estar, no mesmo lugar que nós saímos. E alcançamos Deus? Não, porque Deus é inalcançável, para nós. Nós chegamos próximos, mas tivemos a plenitude de conhecer toda essa evolução desse horizonte que nós estávamos atrás, conhecer toda a nossa vida. E esse nosso fim de jornada, o fim de jornada é justamente o conhecimento pleno e estar de consciência de espírito próximo ao Pai. E essa é a explicação que Deus o fez. E essa história que está nesse momento espírita, ela foi contada por um judeu, aliás, por um hebreu, que depois foi judeu, por um hebreu, para a sua tribo que já não estava mais acreditando no Pai, porque os hebreus naquela época caminhavam distância, eram praticamente nômades, atrás da Terra Prometida. Então eles caminhavam, passavam anos, séculos caminhando até chegar na Terra Prometida. Terra Prometida entre aspas, porque todos nós sabemos que a Terra Prometida não é um lugar, não é um país, uma cidade onde Deus vai colocar seu povo. A Terra Prometida a Abraão é a terra da espiritualidade. É o alcance do trono de Deus, onde nós estaremos todos, unificados, todos os espíritos criados, toda a criatura, estaremos lá. Depois da busca da perfeição. Jesus nos disse que nós somos seres perfectíveis. Quer dizer que nós somos deuses com D minúsculo e estamos prontos para sermos perfeitos. E essa busca da perfeição, Ele mesmo nos relata. Como nós podemos achar essa perfeição? Essa perfeição, o caminho para ela está inserida em todas as leis divinas. Se nós formos buscar todos aqueles ensinamentos que a própria Bíblia, dos hebreus, a própria Bíblia dos nossos evangelistas, que são os apóstolos de Jesus, ela que nos traz todo o arcabouço de conhecimento e da lei divina. Eu contei uma história, que a gente vai lendo, eu gosto muito de ler a Bíblia, de ler da história. Então tem o próprio Haroldo Dutra, nas pesquisas dele, ele nos diz que a Bíblia ela tem 630 e poucas leis, inserida na Bíblia, no contexto todo. Daí na época de Moisés, lá no Pentateuco de Moisés, como era muita coisa para aquele povo aprender, imagine o povo semi-analfabeto, Tanto que tinha que ser o líder dele, os líderes dos povos, Abraão, Moisés, Saul, Isaac e tantos outros, eles conduziam com pulso de ferro, para poder trazer aquele rebanho para a evolução. Então, os nossos compêndios da Bíblia, dos Evangelhos, ela contém mais de 600 leis divinas, que está inserida em todos os seus capítulos. Moisés
né, num contato espiritual, né? A Bíblia diz que ele falava com Deus, mas a gente sabe que era um espírito, né, mandado pelo Pai, porque o Pai não vem direto para nós falar conosco. Ele mandou através da espiritualidade comunicar com Moisés e relatar aqueles 10 mandamentos, né? Ainda diz o Haroldo assim, ó, 630 é coisa para nós aprender, decorar e praticar, né? Mas quando diminuiu para 10, tranquilo, ó, 10 já dá para nós, né, fazer um jeito. É só copiar ali de baixo. Esse hoje eu vou aprender e praticar esse mandamento. Em 10 dias a gente está perfeito. Quando veio Jesus, que foi feita a nova aliança, a nova e atual aliança da espiritualidade com esse reino terrestre, o próprio Jesus diminuiu aqueles 10 mandamentos, que já era fácil de nós seguir. Ele diminuiu para 2. Na verdade, ele relembrou para 2. E quem chegou, porque durante todo esse período existiam sábios, né, que estudavam, os doutores da lei, que eles interpretavam as leis. E nós ficamos com 2 únicos mandamentos, que é mais fácil ainda da gente seguir, que seriam amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a ti mesmo. São 2, é facinho. Nós amando Deus, que eu acredito que todos têm esse amor por Deus, né, já está tranquilo. Mas agora amar o próximo, né, que também é fácil, seria fácil, mas é uma dificuldade medonha, né? A gente olha para o lado, o próximo dá uma olhada feia para a gente, repreensível, e a gente já espragueja. É uma coisa natural do ser humano. Ele faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente já repreende, né? E já é o apreensor, o juiz e o carrasco. Vai lá e dá a sentença e executa a sentença, meu irmão. Por pouco, coisas poucas. E como nós seríamos perfeitos, né? Como o ser humano consegue ser perfeito assim? É buscando o conhecimento. A gente vem aqui, ó, no nosso Pentateuco da doutrina espírita, a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, né, num período, e tá, estudei o Evangelho, agora estou sabidão aqui, vou cumprir. Daí tu vai lá e estuda de novo, né, pega outro grupo, começa a discutir de eu não tinha visto dessa forma, eu já interpreto de forma diferente, de forma evolutiva, né, porque tu vai aprendendo. E quanto mais tu lê, quanto mais tu busca o conhecimento nessa nossa biblioteca divina que o Kardec nos deixou, e tantos outros líderes espirituais, tantos espíritos nos trouxeram de conhecimento, Emmanuel, André Luiz, Joana, através do Chico, né, através do Divaldo, através de tantos médiuns. Então nos trazem coisas novas, conhecimentos novos, que vai abrindo a nossa mente e a gente vai conseguindo interpretar, buscar a verdade e conhecer a verdade. E a verdade, né, é simples para nós nesse momento. Nós seremos perfeitos nessa encarnação? Alguns serão. Perfeitos nesse nível que nós estamos. Como eu disse, né? Na nossa encarnação anterior nós tínhamos menos conhecimento, nós éramos menos perfeitos do que nós somos hoje. Hoje, no domingo, né, a gente conversando, analisando a nossa conduta, nosso nível de conhecimento, né, chegando a uma nova conclusão, que eu não sei muita coisa, então vou buscar. Amanhã nós estaremos buscando a perfeição e galgaremos mais um degrau para a nossa perfeição. Porque isso nos instiga a procurar. Isso nos faz procurar. Quer por amor ou quer por dor, a gente vai buscar essa perfeição. E todos, não importa o contexto que está na sua evolução, se ele é santo, entre aspas, se ele é padre, pastor, um líder espiritual,
se ele conhece todo o Evangelho, se ele conhece todo o nosso Pentateuco da doutrina espírita e mais os livros de Chico Xavier, através da espiritualidade que trazia para ele, posso ser o maior conhecedor disso tudo. Mas se eu estou aqui nesse período, é porque eu não alcancei a perfeição. Porque uma coisa é nós termos o conhecimento, a outra é nós aplicarmos o conhecimento. Que na primeira barreira que a gente encontra, a gente já desliza. Deslizei e agora será que eu vou estacionar aqui? Não. No momento que a gente percebe que errou, né, a gente já ganhou um ponto. Tu está ciente que tu está errado. Tu compara aquele teu conhecimento com as leis divinas, do que é certo, do que tu fez, já é um ganho para ti. Se prejudicou ou atingiu alguém, algum irmão, algum conhecido, prejudicou. Qualquer que seja, mesmo desconhecido. Tu vai lá e tenta, pelo menos tenta, recuperar esse erro, reparar esse erro, tu já ganha mais um ponto na tua perfeição. E se tu consegue ser humilde o bastante para pedir perdão para o irmão que tu ofendeu ou que tu prejudicou e demonstra boa vontade de tentar auxiliá-lo para vencer aquela dificuldade, né? E aí a gente vai trilhando o nosso caminho. E essas práticas, diz outro ditado popular, que a prática leva à perfeição, né? E essas práticas que a gente vai deixando de cumprir e vai fazendo uma autoanálise, vê que errou e busca o acerto, e busca o perdão, e busca transformar aquele erro numa evolução de conduta, essa é realmente a busca da perfeição. E é isso exatamente que o nosso Pai nos ensina em qualquer compêndio sério que nos leva a crermos, a ter um Deus único, não interessa qual a religião que nós seguimos. E qual seria o caminho mais, digamos assim, mais simples, né? Que a gente tem que falar de coisas nossas. Não devemos falar de coisas muito grandiosas. Não, eu quero doar, fazer caridade, todo dia, toda folga ali na minha folga, vou fazer caridade, vou, né, ajudar alguém. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A nossa vida é uma vida louca. E é assim, né? Porque a gente necessita do material também para poder sobreviver. Não esqueçamos que esse corpo que o Pai nos concedeu, que é uma veste para o nosso espírito, nós também precisamos cuidar dele, cuidar da saúde, da alimentação, para que possamos ficar de pé para poder fazer essa evolução espiritual. Nós termos uma casa, temos um carro para o nosso conforto, para poder se deslocar, também faz parte da nossa evolução. Agora, o bom uso desses bens também, né? A gente tem que mediar ele para fazer o bom uso. O exemplo que a gente, né, pode dar, né, eu estou de carro aqui, daqui a pouco, que a gente sempre faz, né, tem algumas pessoas, a gente até, hoje já é uma coisa bem de coração que a gente faz. Pede, oferece carona, vamos lá, né, mas e se eu chegar e dizer, não, mas eu não vou levar o escapim lá do longe, eu não vou levar. O escapim é muito longe. E eu não gosto do escapim, né, não tenho afinidade. Eu não estou fazendo bom uso do meu bem para fazer o bem ao meu irmão. Tudo aquilo que a gente puder de material conceder, desde que não nos falte, lógico, conceder ao nosso irmão é fazer o bom uso. Tem uma parábola de Jesus, né, com relação à perfeição. Chega um homem rico para ele, todos já devem ter lido essa passagem. Chega um homem rico e diz, mestre, ele chama de rabino, né? Rabino é como chamavam os judeus quando Jesus era pequeno. A gente não tem muito conhecimento da história, da adolescência, da infância e da adolescência de Jesus, mas na literatura judaica tem, né, eles tocam muito no nome do rabino Jesus. E eles chamavam de rabino, pelo conhecimento. E esse homem rico tinha muitas posses e disse, mestre,
eu tenho, né, tenho minhas posses, eu ajudo, faço caridade, não deixo meus vizinhos passar fome, se alguém passa fome eu dou um alimento, né, faço caridade, sigo todas as leis divinas que eu conheço, que me passam, que os sacerdotes nos passam. O que mais que eu posso fazer para alcançar o reino de Deus, para ser um homem perfeito? Daí Jesus fala para ele, então tá, tu faz tudo isso aí, então tu pega todos os teus bens, vende, doa para todos os pobres e me siga. Daí que vem aquela, né, mais fácil, o rico, o camelo entrar no fundo da agulha que o rico seguir para o reino dos céus. Só que essa interpretação, que a gente vai ao pé da letra, vai dizer, então nem quem tem dinheiro não vai para o céu, né? Não vai alcançar. Mas Jesus, naquela época, essas parábolas ele usava porque era a forma que o povo conseguia entender, né? Senão ele iria dizer da seguinte forma: tu tem a tua riqueza, que é o teu conhecimento. Então pratique esse conhecimento, me siga. Me siga não é andar atrás de Jesus, me siga o meu caminho, assim como os apóstolos fizeram após o seu desencarne e a sua subida para a espiritualidade. Os apóstolos que fizeram? Seguiram Jesus, seguiram o caminho dele. E esse convite que Jesus fez para aquele homem rico. O fato dele vender as propriedades, vender os bens e entregar para os pobres, porque ele não precisaria mais daquilo. Porque se ele vai seguir, né, o caminho de Jesus, e naquela época eles não pregavam aqui na casa espírita, numa igreja, numa sinagoga, não existia, né? E como eles tinham que levar a mensagem de Jesus aos 4 cantos do mundo, eles saíam, né, viajar. Os apóstolos, cada um foi para um lado, para a Grécia, para a China, para o Egito, né, e foram, né, ali para os árabes, ali naquela região dos árabes, Turquia. Então cada um foi para um lado. Isso que ele quis dizer, seguir Jesus. Ele não quis dizer, não, tu vai, pega esse teu dinheiro e dê aos pobres simplesmente e continua. Não, ele tem que seguir. E ele se desfazia daquilo ali, porque ia deixar a casa, né, para deteriorá-la. Não, então aproveita isso aí, doa e vem, me siga. E quando ele diz que o rico não vai ao reino do céu, não é o rico que tem dinheiro. É o rico de conhecimento. O rico de conhecimento. Porque aquele homem sabia de toda a história divina da criação do homem. Ele sabia a Bíblia, né? Naquela época era o Torá, né? Que é a Bíblia, o Antigo Testamento, que existia só naquela época. Ele sabia de tudo. Assim como os sacerdotes, assim como os fariseus, eram doutores da lei. E quando ele ia ter com os fariseus, tu é o doutor da lei, o que tu está fazendo? Tu está exercendo essas leis? Tu consegue fazer caridade? Porque os sacerdotes, né, até hoje, né, quem tem um nível um pouco elevado, está numa redoma, né, e aqueles que o servem são inferiores. Isso aí a gente vê hoje, né? É só sair na rua. Quem sabe nós não estamos praticando isso aí de maneira diferenciada também, né? De estar em um patamar mais alto, ser o conhecedor. Olha, eu conheço o Evangelho, conheço o livro dos Espíritos, de cabo a rabo, como a gente diz, né? Mas tu não conhece, então tu é inferior a mim. Essa arrogância a gente pratica muitas vezes. A gente colocar o dedo na consciência e a gente pratica. E não só assim. Pratica com os nossos filhos. Pratica com os nossos irmãos, os nossos vizinhos. E é errado. Nós vamos para o inferno por causa disso? Não, com certeza não. Faz parte da nossa evolução. Faz parte da busca da nossa perfeição. Quando Deus nos criou, Ele nos criou ignorantes. E o que significa ignorantes? Nós não sabíamos de nada. Com as nossas encarnações diversas, durante a nossa existência espiritual, nós fomos aprendendo. Então hoje,
Nós não podemos saber, não podemos dizer, não, eu não sei de nada, então eu sou ignorante, né? Eu serei um bem-aventurado. Tem uma bem-aventurança, né, dos ignorantes, né? Que não nos cabe mais. Principalmente para nós que estamos aqui. Se nós estamos aqui, a gente tem um mínimo de conhecimento. Então a gente sabe o caminho a seguir. Só vamos buscar o conhecimento para nós avançarmos mais ainda. Então não nos serve mais essa temática dos nossos compêndios, né? Que aquele que não sabe, ele será perdoado. Não. Mas também aquele que não tem conhecimento bíblico ou do nosso Pentateuco espírita, não quero ler, não, mas ele pratica o bem. Ele pratica o bem. O próprio Divaldo nos diz, né, que o ateu muitas vezes ele pratica mais o bem do que qualquer outro religioso. E um bem consciente, um bem do coração. Não acredito em Jesus. Cabe a ele não acreditar. Cada um tem a sua verdade. Mas eu pratico o bem. Eu faço a caridade sem buscar um retorno. Eu pratico a justiça. E praticar a justiça é aquilo que nós temos o conhecimento, não deixar o outro ser penalizado pelas nossas ações ou pelas ações dos outros, né? Que a gente tem condições de intervir. Pratico a caridade sem esperar. Eu dou algo para o meu irmão, se eu dou algo, Deus já está olhando lá e vai dizer, está doando. Não é assim. Tem uma história de um médium muito conhecedor da nossa doutrina, que ele desencarnou, né, e ele também praticava as benfeitorias, mas ele era um médium altruísta. Eu digo, não, olha, eu tenho conhecimento, e tinha realmente. Quando desencarnou, que acordou, digamos assim, estava no umbral. Eu digo, opa, mas eu, né, tenho conhecimento, ensinei, dei curso, né, e procurei a fazer o bem, não devia estar aqui. Por que eu sou no umbral? Da espiritualidade, né? Botou o dedo na consciência dele lá e disse, não, justamente por isso. Porque tu fazia e tu achava que tu já estava com a tua cadeira na espiritualidade, nas cidades divinas lá, estava certo. Significa que tu estava querendo fazer uma troca. Inconscientemente, mas estava fazendo essa troca. Eu faço esse bem para me poder ganhar minha cadeira no céu. Que é o popular que a gente fala, né? Que a gente ouve. E ele ficou no umbral. Quando ele teve a consciência, o espírito, né? Lá em espírito, ele teve a consciência de que, não, realmente, eu pensava assim, ou de alguma forma, né? Ou sem querer, ou eu pensava. Então começou a mudar a sua concepção e começou a se elevar para o divino. Mas daí chegou na metade do caminho e disse, eu sabia que eu ia levar para lá, só faço bem, pá, caiu de novo. Isso que eu quero dizer, pessoal, que todos nós temos os nossos momentos, principalmente nós que somos estudantes, estamos buscando ainda o conhecimento, nós temos os nossos momentos de quedas. Mas a nossa vontade de mudar esse nosso quadro, a nossa vontade de reparar essa nossa falha, esse nosso equívoco, esse nosso erro, é o que nos torna aptos a seguir esse caminho divino. O Pai é tão bondoso, tão justo, que Ele não vê os nossos erros. Ele é tão bondoso, tão justo, que Ele nos deu o benefício do livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que queremos percorrer.
Sendo Jesus o modelo do homem perfeito, mesmo que ele dizia que não era perfeito, né? Mas para nós, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né? Kardec, a espiritualidade já nos traz por Kardec, quando ele pergunta qual é o modelo que a gente deve seguir para ser um homem perfeito. Jesus. Jesus, para nós, talvez para o nível espiritual, além dele chegar no nível de Deus, ele ainda não seja perfeito, mas para nós, no nosso nível de conhecimento, no nosso nível de evolução, de caminhada, é o exemplo que nós temos que seguir. De humildade, de caridade, de andar no caminho certo, de limpar os nossos pensamentos daqueles pensamentos que não nos levam a uma coerência humana, muito menos espiritual. Que o pensamento, muitas vezes, é mais, aliás, sempre é mais danoso que a própria ação. Porque a ação, muitas vezes, tu se inibe em praticar, mas o pensamento tu está sempre pensando. Então a gente tem que aprender a dominar esse pensamento, os maus pensamentos. Pensamento daquelas condutas que não são morais. E as condutas morais está nos nossos livros de ensino, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese. É só a gente ler e trocar uma ideia, né? Eu, cada vez que eu leio nos grupos de estudo, eu digo, eu pensava diferente. Não que fosse um pensamento errado, mas eu pensava diferente. Mas então é esse caminho. É esse caminho que eu tenho que seguir. O meu não era totalmente errado, mas eu aprendi mais alguma coisinha aqui que é diferente. E o nosso Evangelho, no seu capítulo 12, Kardec nos diz que para nós buscarmos a perfeição, nós temos que buscar ser homens de bem. E o bem, o bom, é a palavra-chave. Se nós formos bons, né, literalmente, nós estaremos no caminho certo. E ser um homem de bem, ou ser um homem bom, homem ou mulher, né, bem e bom, basta seguir aquela regrinha simples que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, que nós vamos relembrar. Praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. Justiça, amor e caridade. A justiça são aquelas leis divinas imutáveis, que é a nossa conduta para com o nosso irmão, que é a nossa conduta para com a nossa sociedade, o nosso grupo, para a nossa conduta para o próprio Deus. As nossas orações, para que possamos elevar a nossa espiritualidade. O amor é uma lei imutável. O amor, ele não tem o próprio sentido da palavra amor, né? Ela é imutável. É tu se doar, é tu fazer a caridade, é tu ter a própria justiça. É tu olhar para o irmão como se tu se olha para o espelho e admira a tua própria face. E admira não pela tua beleza física, mas admira pela tua beleza de caráter, pela tua beleza de moral. Eu estou no caminho certo. E quando tu olhar para o teu irmão, tu olhar dessa forma, o meu irmão está no caminho certo. Mas também eu tenho essa obrigação divina de quando meu irmão necessitar e cair também, como nós vamos fazer durante toda a nossa caminhada, eu ir lá oferecer a mão para levantá-lo. Na oração de São Francisco, né, a gente nunca faz a caridade ou auxilia querendo a reciprocidade. Mas a oração de São Francisco, que é belíssima, ele nos diz que se a gente dá, com certeza a gente vai receber. Talvez não da pessoa, né, que a gente fez o bem, mas a gente vai receber do próprio Pai, da própria espiritualidade. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Para mim obter essa divindade,
Nós milicos temos uma terminologia, ó, tu tem que arrumar a tua cama para depois deitar. E arrumar a tua cama é tu arrumar a tua vida, o teu ambiente, o teu espírito, o teu coração. Tu arruma o teu coração, tu estabiliza a tua moral e daí tu vai auxiliar os demais. E os demais começam, para quem é casado, por sua esposa ou marido, por seus filhos, encaminhar os seus filhos para que tenham também esse entendimento inicial. Ainda mais nos dias de hoje, de violência, que a criançada olha na TV aquilo ali, e aquilo ali, se nós não intervirmos de maneira correta, de maneira moral, para formar o bom caráter daquele espírito que está na criança, ensinar o bom caminho, ele vai aprender na televisão. Ele vai aprender lá no Tom e Jerry que o gato tem que pegar o rato. É inocente? Claro que é inocente. Eu adorava. Eu acho ainda o Tom e Jerry ainda é mais saudável que esses jogos de celular, né? Que é uma matança e tal. E essa matança nesses joguinhos de celular, que a gente deixa o filho para a gente poder olhar o jogo, olhar a novela, ou a mãe está cozinhando lá, né, não, vai, pega o celular, vai para a televisão ali. Então são essas condutas comuns do nosso dia a dia é que nos tornarão perfeitos ou menos perfeitos na nossa caminhada. E é essa conduta que a gente tem que nos auxiliar, aprendermos junto, nos corrigir, não apontando o dedo. Ó, tu está errado. Não é assim. Aí tu está julgando a pessoa. E tu já está julgando, já está condenando. Ó, tu está errado, não é assim. Né? Tem forma da gente chegar na pessoa para poder aprender, porque nós vamos aprender também. Porque se nós estamos vendo que não é certo, é porque a gente já tem um pouquinho de aprendizado. Mas quem disse que o nosso aprendizado, a nossa verdade, é a verdade verdadeira, que é o certo? Para nós é, mas para outra pessoa pode ser que não. Então a gente tem que ter uma forma mais delicada, né? Mais sensível de chegar e tentar ajudar. Ter essa proximidade com as pessoas. Para ser um homem bom, não basta apenas não fazer o mal. Estou lá na minha casa, não faço mal para ninguém. Não. Se tu não fizer o bem, tu não evolui. Tu estaciona na tua evolução. Tu tem que praticar o bem. E a prática do bem é um requisito primordial para a nossa evolução. Eu posso querer bem em todo mundo aqui, né? Mas eu estou na minha cadeira, aqui no meu conforto, não faço mal, até aparecer alguém eu dou para ter comida, se alguém, né? Mas eu não vou em busca de auxílio, para auxiliar, para ajudar aqueles que precisam. Não precisa sair na cidade procurando quem está precisando. E com certeza na porta da nossa casa tem alguém, né, que está com problema de depressão, com problema pessoal, né, não só material, mas espiritual, que a gente também pode auxiliar. Pode dar um ombro para a pessoa chorar, dar um abraço. Dizer, ó, meu vizinho, meu amigo, eu estou aqui, o que tu precisar, tu venha, né, que tiver o meu alcance, eu vou fazer. São palavras simples, né, que tu não dispõe, mas são palavras que vai chegar na pessoa que está necessitada, vai dar um alento, um alívio, uma força para que ela possa vencer os seus obstáculos. Isso é fazer o bem. É o mínimo que a gente pode fazer. Então não há desculpa. Não, eu não faço mal. Não penso mal de ninguém, então estou na minha aqui. Né? Não basta. A evolução nós temos que praticar, sim. Temos que ser os precursores da caridade, da justiça e do amor. Temos que ir lá ensinar fazendo. Como Cristo fez. Ele não veio aqui e disse, ó, vocês têm que fazer isso, aquilo, não. Ele demonstrou. E ele teve 3 anos, né, no ministério dele. 3 anos, mais ou menos. Foi o tempo que ele teve para nos dar todo esse conhecimento. Para expandir esse conhecimento. Foi o tempo que ele escolheu os discípulos para seguir, para depois prosseguir seu ministério. E nós temos a vida toda, a nossa encarnação toda, para fazer isso aí.
Imagine que nos próximos 3 anos agora, eu digo, não, agora eu vou me dedicar e vou fazer. Não vou fazer um quinto, um décimo que ele fez, mas é um grande passo que nós vamos dar. É um grande passo. O homem de bem é o homem que tem fé. Uma fé raciocinada, uma fé que busca a verdade. Não é o que eu digo aqui, o que o padre, o pastor, o meu vizinho, que é muito religioso, né? Ou alguém que tem mais conhecimento, que tem muitos de vocês que tem mais conhecimento didático do que eu. Alguém sempre vai saber mais do que eu, didático. Mas a fé raciocinada determina que o que alguém me diz, eu vou lá buscar a verdade. A minha verdade, o meu entendimento. E quando eu vou buscar esse entendimento, é o exercício para mim aprender a dar o meu passo. É como qualquer caminhada, né? Tem alguns caminham a passos largos na rua, outros vão mais devagarinho, né? Outros dão uma parada, conversam, e todos vão chegar até o objetivo. Uns vão para o trabalho, outros para a escola, vão chegar. Uns vão correndo, uns vão de ônibus, de carro, a pé, mas todos vão chegar. Cada um no seu ritmo. É como o nosso aprendizado e a nossa verdade. Cada um no seu ritmo. No momento que a gente praticar a nossa verdade, e essa nossa verdade não prejudicar ninguém, nós estamos no caminho certo. E praticando essa nossa verdade sem prejudicar ninguém, é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo é nós praticarmos essa nossa verdade, auxiliando o maior número de pessoas possíveis. Quer materialmente e principalmente espiritual e moralmente. Como é que se educa um filho? Não é só com, tu tem que fazer isso, é assim que você faz. Pelo exemplo. O exemplo do pai e da mãe é o melhor e maior professor para a criança. Ele pode até obedecer às regras ali da família, mas ele vai seguir na vida dele, claro que da maneira dele, ele vai caminhar que nem o pai e a mãe, mas no passo dele, um pouco mais largo, um pouco, né, correndo, ou vai desviar o caminho, mas ele vai, o maior aprendizado é a nossa conduta, a conduta do pai e da mãe, dos avós, ou daquele que ele tem uma admiração. Vocês já viram nas novelas, né? Principalmente as mulheres, não vão me crucificar aqui, mas é uma verdade. A mulher, a atriz principal, corta o cabelo Chanel, no outro dia todo mundo tá Chanel. Bota uma roupa, do outro dia todo mundo é roupa. Hoje o homem também, né? Já que depila, porque o ator lá é depilado, faz a barbinha desse jeito, cabelo e tal. Sou igual o ator lá. Pelo menos na mesma. O filho, muito mais. Aquele que depende do nosso, é muito mais. Se o pai pensa assim, eu vou pensar assim. Só que ele vai pensar assim da forma dele, e muitas vezes equivocado. Então as nossas ações, né, com relação à nossa contribuição para a evolução não só dos filhos, mas de quem está nos rodeando, é muito grande. Mas nós não vamos sair daqui, eu não vou sair daqui um santo, né? Agora eu vou sair daqui, eu sou um cara. Não vou errar mais. Não. Nós vamos errar e errar muito, errar feio. Vamos cair, vamos nos quebrar. Mas o fato de nós estarmos aqui e termos essa fé no Pai, termos essa fé em nós, que nós podemos, essa força que nos vai levantar. Mais fácil do que aquele outro que não tem perspectiva divina nenhuma. Só que para isso, para a gente ter essa visão, a gente tem que buscar o conhecimento. Porque a gente não aprende só ouvindo, olhando. A gente tem que ir lá buscar no papel. Vamos lá olhar no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Emmanuel, ele redigiu
através do Chico Xavier, ele diz que a nossa evolução ele tem duas asas, que é as asas do conhecimento, que é a intelectualidade, né? E a da moral. Nenhuma vive sem a outra. Se eu tenho conhecimento vasto e não tenho moral, não vou conseguir voar. Se eu tenho moral e não tenho conhecimento, também não vou conseguir voar. Porque me falta o conhecimento para me alavancar essa minha caminhada até o Pai. Então as duas se equilibram. Porém, a asa da moral, ela precede da intelectual. E nós temos muitas pessoas, eu não conheci muito, mas conheci algumas pessoas que tinham conhecimento mínimo com relação a essa evolução espiritual. Mas tinham o coração, tinham a moral enorme. Era espiritualizada assim, de uma forma gigantesca. Que tu muitas vezes diz, mas de onde é que ela tira isso aí? Tira das vidas passadas. Ela aproveitou aquele aprendizado. Tem no filme da vida do Divaldo, uma cena, na mesa mediúnica lá, tem uma senhorinha que inclusive dá o evangelho para ele estudar, né? Ela era analfabeta, daí a protetora dele ali, né, disse, mas não, mas ela vai ficar assim, ela disse, mas ela não sabe ler, ela é analfabeta. Mas como é que ela tem todo esse conhecimento? Ela presidindo ali, né? Fazendo a doutrinação daquele espírito na mesa mediúnica ali. Ela disse, é a moral. Ela não tem o conhecimento literal, mas ela tem uma moral muito grande. Ela tem um conhecimento espiritual, uma alma límpida muito grande. E como é que ela faz isso aí? Como é que a gente consegue? Só fazendo bem. Se tu faz o bem do coração, tu não precisa nem ler o Evangelho de Jesus, porque é o que Jesus quer. Ele quer que tu faça o bem, que tu seja uma pessoa boa, que tu auxilie a recuperar essa nossos irmãos que estão desviados do caminho. Mas se eu quiser trazer, né, alguém para o meu lado, a gente estudar, vamos estudar junto, vamos mudar a vida junto. Mas eu não quero. Tu vai lá na igreja, tu vai na centro espírita, não é o meu momento agora. Tá, não é o teu momento, então tá. Então vamos lá. Ou se tu tem uma ansiedade de crescer mais, tu vai em busca, tu quer levar, tu quer, tudo que é de bom, tu quer dividir. A princípio, né? Seria o princípio tu querer dividir. Tudo que tu pensa que é de bom para ti, tu quer dividir. Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Tu deve esperar? Não. Esperar para levar junto? Não. Jesus, quando passava, ele caminhava, que era naquelas estradas, né, íngreme, ele estava evoluindo, ele saía para ensinar, para palestrar, né, para levar o evangelho dele, levar o exemplo dele, caminhava pelas aquelas terras áridas. Tem um episódio que tinha um cego sentado à beira da estrada e percebeu a presença de Jesus e disse, mestre, eu quero ser curado. Né? Daí ele já tinha passado, ele percebeu na passagem. Daí Jesus disse para um discípulo, tu vai lá e busca ele, porque eu não vou voltar. Não disse exatamente assim, né? Eu não vou voltar, porque o meu tempo é pouco. E o meu ensinamento, se ele quer um ensinamento, ele tem que ir atrás. Ele veio atrás de Jesus. Então, certo? Ele era cego, né? Auxiliar, ele veio. E teve a bênção de ser curado, porque ele quis. Porque no momento que ele tinha fé que ia ser curado, ele tomou aquela providência de levantar, eu vou atrás daquilo que eu acho que é bom para mim. E não esperar sentado. Muitos de nós esperamos um milagre, né? Viemos na casa espírita, vamos na igreja, em qualquer culto. Tem aquele filme A Espera de um Milagre. Eu estou com um problema, mas Deus vai me ajudar e vai acontecer um milagre. Deus não ajuda ninguém. Deus nos deu tudo que Ele poderia nos dar. Tudo. Ele nos orienta. Ele diz, né, através da espiritualidade não é assim, vamos relembrar. Mas Ele nos deu tudo, nos capacitou e nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um benefício que Ele não vai tirar nunca. Porque é o que nos faz humanos. É o que nos faz sermos também
deuses, que nós seremos deuses, de fato. Não importando, como eu já disse, a nossa evolução, se eu sou um bandido hoje, se eu não acredito em Deus, eu vou ter o meu momento e vou chegar junto com aqueles que são santos. Junto com o Chico Xavier, junto com o Emmanuel, estarei lá também. Cada um a seu tempo. Todos serão. Todos terão o mesmo, a mesma vitória e chegarão ao Pai. Cada um no seu tempo. Mas nós não podemos esperar. Convide, dê todas as condições e vamos embora. Milagre, pessoal, vou dizer, milagre não existe. O milagre está em nós, na nossa fé, na nossa força de vontade. Nós queremos vencer. Porque na erradicidade, antes de nós encarnarmos, nós já temos a visão da nossa vida terrena. E nós estamos aqui, e se nós passarmos por provas e expiações não tão boas, né, mais severas, alguns passos mais severos, porque são escolhas nossas por algum propósito. Propósito de eu evoluir, do meu espírito evoluir e melhorar. Portanto, se eu tiver um problema, eu não sou coitadinho. Vamos levantar novamente, levantar a cabeça e seguir. Vamos ultrapassar essas nossas barreiras terrenas. Foi a nossa escolha e a nossa contribuição para a nossa própria evolução. Ser perfeito não é difícil. Vai levar algum tempo? Vai. Caminhada é longa? É. O nosso horizonte é longo? A Terra é longa, né? Vamos atrás desse nosso horizonte. Mas nós vamos conseguir. Com fé no Pai, com a busca do conhecimento e com a prática desse conhecimento. Se eu não puder praticar todos os conhecimentos, um pouquinho de cada vez. No momento que eu for ofendido e eu conseguir não perdoar, mas não rebater, não reagir, não ter uma ação mais violenta ou mais, de uma força mais direta, eu já estou evoluindo. Já pratiquei a paciência, a compreensão um pouquinho, né? No outro dia eu pratico mais um pouco. E essa prática leva à perfeição. Toda prática leva à perfeição. E ser perfeitos é o nosso destino. Ser perfeitos é o que o nosso Evangelho nos ensina. Lá no capítulo 17, caracteres da perfeição. Homens de bem, bons espíritas. Nos alegramos que nós estamos no caminho certo. Que nós seremos perfeitos, um pouquinho de cada vez. Vamos confiar, vamos ter fé em Deus e fé em nós, na nossa capacidade espiritual também, e moral. Certo, pessoal? Ou querem fazer uma roda de conversa aqui? Vamos passar a noite inteira conversando aqui. O Escapim traz um salgadinho, chamarrão, e a gente fica aqui. Um prazer. Como eu disse, essa é a minha casa, a minha segunda casa espírita, né? Se é que existe uma hierarquia, né? Mas a gente ainda, né, na nossa aprendizado, a gente ainda tem as nossas preferências. Como eu disse, eu tenho um vínculo muito, para mim, né, para minha evolução espiritual, muito importante aqui nessa casa. E é um prazer estar aqui, vir aqui compartilhar com vocês, eu quero essa ideia, e dividir essa evolução, essa busca à perfeição com todos vocês. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês da melhor forma possível. Assim que os irmãos espíritas devem progredir, juntos, auxiliando uns aos outros, com as mãos sempre unidas. Seja. Graças a Deus, 33 anos dessa casa. Obrigado.